A Ilha dos Estados, também chamada de Terra dos Estados, está localizada na ponta sudoeste do novo continente. É o último e mais oriental fragmento deste arquipélago de Magalhães, que as convulsões da época plutoniana lançaram entre as áreas do paralelo 55 a menos de 7 graus do Círculo Antártico. Banhada pelas águas de ambos os oceanos, é procurada pelos navios que passam de um para o outro, sejam eles provenientes do Nordeste ou do Sudoeste. Depois de terem contornado o Cabo Horn, o Estreito Le Maire, descoberto no século XVII pelo navegador holandês de mesmo nome, separa a Ilha dos Estados da Terra do Fogo, numa distância de 21 a 30 quilômetros. Este estreito oferece aos navios uma passagem mais curta e fácil, evitando as formidáveis ondas que atingem a costa da Ilha dos Estados. Esta ilha mede 39 milhas de oeste a leste, do Cabo São Bartolomeu ao Cabo San Juan, por 11 de largura, entre o Cabo Colnet e Webster. O litoral da Ilha dos Estados é extremamente recortado. É constituída por uma sucessão de golfos, baías e enseadas, cuja entrada é por vezes obstruída por uma cadeia de ilhotas e recifes. A sua estrutura especial faz com que sejam comuns os naufrágios nesta costa, repleta de enormes rochas, contra as quais, mesmo com bom tempo, o mar bate com uma fúria incomparável. A ilha estava desabitada, mas talvez não fosse inabitável, pelo menos durante o verão, isto é, durante os 4 meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que incluem o verão nesta latitude elevada. O gado teria encontrado pastagens abundantes nas vastas planícies que se estendem para o interior, especialmente na região leste de Paris Harbor, quando a espessa camada de neve derrete sob os raios do sol da Antártida. A grama parece bastante verde e o solo retém uma umidade saudável até o inverno. Os ruminantes, criados nas regiões de Magalhães, poderiam prosperar na ilha. Mas, na estação fria, seria necessário transferir o gado para outra região mais branda, seja na Patagônia ou na Terra do Fogo. Porém, existem alguns animais que, se conseguem sobreviver durante o inverno, é porque sabem encontrar raízes suficientes sob a neve para se alimentar. A monotonia da planície é quebrada por algumas árvores raquíticas e de folhagem efêmera, mais amarela que verde. Na verdade, a superfície destas planícies e florestas não abrange 1/4 da superfície da Ilha dos Estados. O resto é constituído por maciços rochosos, nos quais predomina o quartzo, acumulados em consequência de erupções vulcânicas muito antigas, pois hoje se procuraria em vão crateras vulcânicas em toda esta zona. Depois, à medida que se avança para o oeste, o relevo da ilha torna-se mais acentuado. As rochas da costa ficam mais altas e íngremes. Ali erguem-se aqueles picos colossais, às vezes atingindo 3.000 pés acima do nível do mar. São os últimos anéis da prodigiosa cadeia andina, que de norte a sul constitui o gigantesco esqueleto do novo continente. Nessas condições climáticas, sob a influência de terríveis furacões, a flora da ilha fica reduzida a raros exemplares de espécies exóticas. Sob os ramos das árvores, entre a relva dos prados, algumas flores pálidas mostram as suas corolas, ora abertas, ora murchas. No sopé das rochas costeiras,
o naturalista poderia recolher alguns musgos e, no abrigo das árvores, certas raízes comestíveis, mas muito pouco nutritivas. Procurar-se-ia em vão um curso de água regular em toda a superfície da Ilha dos Estados. Mas a neve acumula-se em camadas espessas, persiste durante 8 meses e durante a estação quente. Menos frio seria mais preciso. Derrete sob os raios oblíquos do sol e mantém a umidade permanente. Formam-se então pequenos lagos aqui e ali, e a água é preservada até as primeiras geadas. Assim, no momento em que esta história começa, massas líquidas caíram das alturas que cercavam o farol e se perderam, fervilhando na enseada da Baía de Elgor e no Passo de São Juan. Se a fauna e a flora estão pouco representadas nesta ilha, por outro lado, o peixe abunda ao longo de todo o litoral. Assim, apesar dos graves perigos que os barcos enfrentam ao cruzar o Estreito de Le Maire, às vezes vão até lá para pescar frutuosamente. Vale a pena notar que a República Argentina mostrou uma iniciativa feliz ao construir o farol do fim do mundo, e as nações poderiam estar gratas a isso. Até então, nenhuma luz iluminava aqueles locais desde a entrada do Estreito de Magalhães, no Cabo de las Vírgenes, no Atlântico, até a sua saída no Cabo Pilar, no Pacífico. O farol iria prestar serviços incontestáveis à navegação. Não havia outro no Cabo Horn, e o recém-inaugurado certamente evitaria muitas catástrofes, garantindo que os navios do Pacífico tivessem acesso ao Estreito de Le Maire. O governo argentino decidiu, portanto, criar o novo farol no fundo da Baía de Elgor. Após um ano de trabalhos bem direcionados, a inauguração acabava de ocorrer, em 9 de dezembro de 1859. A 150 metros da pequena enseada, onde terminava a baía, o terreno tem uma cota de 400 a 500 metros quadrados de extensão e uma altura de aproximadamente 30 a 40 metros. Um muro de pedra viva contém este aterro, este terraço rochoso que servirá de base à torre do farol. Esta torre erguia-se ao centro, acima dos anexos, alojamentos e armazéns. O anexo incluía primeiro o quarto dos tratadores com camas, roupeiros, cadeiras e fogão a carvão. Segundo, sala comum, também equipada com dispositivo de aquecimento, que servia de sala de jantar, com mesa central, candeeiros pendurados no teto, estantes com vários instrumentos, como míopes, barômetro, termômetro e lâmpada, destinados a substituir os da lanterna, em caso de acidente, e relógio de peso fixado na parede. Terceiro, armazém, onde eram guardadas as provisões para um ano, embora o abastecimento tivesse que ser feito de 3 em 3 meses. Havia vários alimentos enlatados, frios, vegetais secos, chá, café, açúcar e alguns medicamentos de uso comum. Quarto, a reserva de óleo necessária para alimentar as lâmpadas do farol. Quinto, o armazém onde o combustível era armazenado em quantidade suficiente para as necessidades dos tratadores durante os rigorosos invernos antárticos. Tal era o conjunto de construções que constituíam um edifício único à base do farol. A torre era muito sólida, construída com materiais fornecidos pela Ilha dos Estados. As pedras, de grande dureza, sustentadas por braçadeiras de ferro,
dispostas com grande precisão, encaixavam-se umas nas outras, formando um muro capaz de resistir às mais violentas tempestades, aos horríveis furacões que tantas vezes se desencadeiam naquele longínquo limite dos dois maiores mares do globo. Como disse Vasquez, não se preocupe que o vento leve a torre embora, pois o farol brilharia apesar das tempestades de Magalhães. A torre tinha 32 metros de altura e, incluindo o aterro, o farol ficava a 222 pés acima do nível do mar. Podia ser visto, portanto, a uma distância de 15 milhas, a maior que o raio visual poderia abranger naquela latitude. Mas, na realidade, seu alcance não ultrapassava 15 quilômetros. Naquela época, os faróis ainda não funcionavam com gás hidrogênio, carboneto ou fluido elétrico. Além disso, dadas as difíceis comunicações da ilha com os estados mais próximos, foi necessário um sistema mais simples, que exigisse menos reparos. A iluminação a óleo foi, portanto, adotada, dotando-a de todas as melhorias que a ciência e a indústria tinham à disposição naquela época. Em suma, esta visibilidade de 10 milhas foi suficiente. Todos os perigos pareciam afastados se os navios seguissem rigorosamente as instruções publicadas pela autoridade marítima. O Cabo San Juan e o Ponto Vários, ou Falós, poderiam ser atravessados com o tempo para não serem comprometidos pelo vento ou pelas correntes. Por outro lado, no caso excepcional em que um navio fosse forçado a entrar na Baía de Elgor por chegada forçada, guiado pelo farol, teria todas as possibilidades do seu costado para ancorar em boas condições. Portanto, o Santa Fé poderia facilmente dirigir-se à pequena enseada no seu retorno, mesmo que fosse à noite. Com a baía a 3 milhas de comprimento até a extremidade do Cabo San Juan e o alcance efetivo do farol sendo de 10, o alerta ainda teria 7 antes de atingir as primeiras falésias da ilha. Escusado será dizer que o farol do fim do mundo tinha luz fixa e não havia medo de que o capitão de um navio pudesse confundi-lo com qualquer outro farol, já que não havia outro farol naqueles locais. Não se considerou, portanto, necessário diferenciá-lo, nem por eclipses, nem por clarões, o que permitiu suprimir um mecanismo sempre delicado, cuja reparação teria sido muito difícil naquela ilha habitada apenas por 3 guardiões. A lanterna era dotada de lâmpadas de dupla corrente de ar e pavios concêntricos. A chama produzia intensa clareza em um pequeno volume, podendo, portanto, ser colocada quase no mesmo foco das lentes. O óleo os alimentava em abundância através de um sistema análogo ao da lâmpada Carcel. Já o dispositivo dióptrico, disposto no interior da lanterna, era composto por lentes escalonadas, com perfil tal que todas tinham o mesmo foco principal. Desta forma, o feixe cilíndrico de focos paralelos, produzido através do sistema de lentes, foi lançado para fora nas melhores condições de visibilidade. Ao sair da ilha, com tempo bastante claro, o comandante do navio pôde verificar que a instalação e o funcionamento do novo farol não deixavam nada a desejar. Este bom funcionamento dependia, obviamente, do rigor da vigilância dos tratadores. Se estes mantivessem as lâmpadas em perfeito estado, se renovassem os pavios no devido tempo, se tivessem o cuidado de garantir que o óleo
alimentasse a luz nas proporções adequadas, se regulassem perfeitamente o tiro, levantando ou baixando os tubos de vidro que os rodeavam, se tivessem o cuidado de acender as luzes ao entardecer e apagá-las ao amanhecer, se não descuidassem, em suma, as numerosas vigilâncias que se faziam necessárias, não havia dúvida de que o farol estava chamado a prestar os maiores serviços à navegação nos lugares distantes do Oceano Atlântico. Não havia razão para duvidar da boa vontade e do zelo constante de Vasques e dos seus 2 companheiros, nomeados após uma seleção rigorosa entre um grande número de candidatos. Os 3 demonstraram que nos cargos anteriores deram provas de serem homens de consciência, coragem e força. É inútil repetir que a segurança dos 3 homens parecia garantida, por mais isolada que estivesse a Ilha dos Estados, a 800 quilômetros de Buenos Aires, de onde só se podiam esperar provisões e ajuda. Os únicos seres vivos que apareciam nesses locais durante o verão eram os pescadores inofensivos. Apesar de tudo, alguns cuidados foram tomados, antecipando a chegada de pessoas suspeitas à Baía de Elgor. Os anexos eram dotados de portas muito sólidas, com ferrolhos fortes. As janelas dos armazéns e alojamentos eram defendidas por grades grossas, que não teriam sido possíveis de forçar. Além disso, Vasques, Morris e Felipe possuíam carabinas, revólveres e munições em abundância. Finalmente, no final do corredor que dava acesso à torre, havia sido instalada uma porta de ferro, impossível de quebrar ou desalojar. E quanto a entrar no interior do farol, pelas estreitas clarabóias, não era plausível supor isso. E para chegar à galeria que circundava a lanterna, não havia outro caminho, senão a corrente do para-raio. Tais foram as importantes obras realizadas com tanto sucesso na Ilha dos Estados, às custas da República Argentina.